No circuito amplificador a transistor, nós temos duas componentes, a componente CA e uma componente CC. A componente CC ela serve para polarizar, vamos dizer assim, o transistor, ou seja, colocar o ponto quiescente na localização no gráfico onde que a gente mais tem interesse que ele trabalhe, né? Ou no ponto de saturação, ou no ponto de corte, ou na região linear. No amplificador, a intenção é colocar o ponto quiescente com a polarização CC no centro da reta de carga, para que se possa ter uma flutuação de carga de corrente alternada. Então, para se fazer uma análise, a gente pode trabalhar com elas separadas, né? Fazer uma polarização primeiro, uma polarização CC e depois trabalhar com a polarização CA. E aí, através do teorema de superposição, analisar como vai se comportar esse amplificador e quais os seus parâmetros de limite, né? Assim, o que normalmente se faz é se colocar componentes de acoplamento e derivação numa polarização a transistor de um amplificador. Acopla-se um sinal à base e através esse sinal ele é acoplado entre a entrada do amplificador, ou seja, a base do transistor, com a saída do gerador desse sinal através de um capacitor de acoplamento. Da mesma forma, a saída do amplificador, também temos um componente de acoplamento que é um capacitor, ou seja, ele deixa apenas passar as componentes alternadas. E o circuito de derivação, o capacitor de derivação, ele serve para dar mais estabilidade ao circuito e com que o amplificador reaja de uma forma onde que o resistor de emissor ele não influencie na componente AC, fazendo com que o transistor tenha uma melhor performance e podendo atingir o seu HFE, ou o seu beta, né, tendo um componente de amplificação muito maior. Então a linearidade da reta de carga CC é limitada pelas correntes de saturação e tensão de corte, né? Agora vamos ver como é que se comporta na prática toda essa teoria que a gente fez e os cálculos que a gente concluiu nas aulas passadas. Nós estamos com o sinal de entrada de 100 mV. Vamos colocar 20 kHz para que a gente consiga ter um sinal de entrada próximo de frequência de áudio, está dando 21 kHz mais ou menos, tá? Em torno de 21, variando aí percentual. Vamos ligar o circuito. Bom, agora a gente está fazendo as medições aqui em termos de tensão. Agora nós estamos fazendo a medição do circuito. Nós temos uma frequência de 20 kHz, 100 mV. Então a gente pode ver aqui que a tensão de entrada é 50 mV. 50 mV por escala, vezes, como ele está em duas escalas, o amarelinho é a entrada, canal 1 do osciloscópio é a entrada, e nós estamos com 50 mV por divisão. Nós temos 100 mV sendo excursionado aqui. Já a saída, nós temos 200 mV por divisão, está dando 400 mV. Se a gente dividir
200 milivolts por 400, isso dá em torno de 4 vezes. Nós estamos amplificando o sinal de saída em 4 vezes. Por que ele dá 4 vezes e não 100 vezes como nós tivemos no circuito, como diz o datasheet, entre 100, o datasheet diz de 100 a 800 vezes, dependendo do tipo do transistor. Isso se dá porque o sinal, se a gente for fazer uma análise, nós vamos fazer a análise AC do circuito e a gente vai identificar que o resistor do emissor influencia na análise, que é como o circuito vê a impedância em AC, impedância de entrada do circuito, o resistor AC influencia nessa análise. Como é que a gente pode fazer para a gente conseguir resolver esse problema? A gente pode, em AC, diminuir a entrada, diminuir a impedância de entrada do circuito. Como a gente faz isso? A gente introduz um capacitor de desacoplamento entre o emissor e o coletor, entre o emissor e o terra. Então aqui eu tenho uns, vai depender da frequência, né? Então eu tenho um capacitor aqui, que eu vou colocar um capacitor baixo para a gente ver como é que se comporta. Então eu vou colocar um capacitor entre o terra e o emissor. Aqui eu tenho um capacitor maior, de terra, o emissor do circuito, e a gente vê que tivemos um ganho que extrapolou inclusive a escala, né? Nós temos um ganho, deixa eu mexer aqui. Se agora eu tenho 2 volts por divisão. 2 volts por divisão, deixa eu só, para a gente fazer uma análise aqui, eu estou tendo 1, 2, 3 divisões, ou seja, saiu de 200 milivolts, de 400 milivolts para 6 volts pico a pico. Se a gente dividir 6 por... Se a gente dividir 6 volts pico a pico por 500 milivolts, 6 dividido por 0,05, nós temos 120 vezes mais, ou seja, nosso beta aqui nesse caso foi para 120 volts. 120, o beta foi para 120. Se a gente tirar novamente esse capacitor, nós vamos observar que volta. Agora nós vamos colocar um capacitor muito maior. A gente vai ver que o ganho foi muito maior. Nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10 volts pico a pico. Porém, nós estamos vendo que está tendo uma distorção na parte de baixo, porque ele acaba extrapolando e saindo da zona de linearidade, invadindo a zona de saturação e a zona de corte. Então aqui podemos ver que 10 volts por entrada de 100 mA dá em torno de 100 vezes nosso AEV, comprovando os nossos cálculos. Se tivéssemos uma entrada menor, 10 vezes menor, ou seja, uma entrada de 10 milivolts, teríamos uma saída de 180 vezes, daria 1.8, né? Bom, como nós vimos anteriormente, os parâmetros do amplificador são medidos sem carga, que é o que a gente fez no circuito prático. Nós medimos sem carga, em circuito aberto,
e que naturalmente tem que ser valor sem carga, o AEV maior do que com carga. Nosso AV0, que é o ganho do nosso amplificador, ele basicamente vai ser menos RC sobre RE, como a gente viu nos cálculos lá na aula de exercícios, né? Veja que o nosso RC e nosso é 1500 calculado, né? E o nosso RE é 8,33 ohms. Isso dá um cálculo de 180, ou seja, V0 igual a 180. Isso significa que se nós aplicarmos 10 milivolts pico a pico na entrada do nosso amplificador antes do capacitor, tá? Na saída nós temos, depois de passar para o circuito de amplificação, nós temos uma forma de onda defasada da entrada. Isso é a característica, a gente viu pelo cálculo, né? Nossa tensão de pico a pico chega a 1,8 milivolts. Ou seja, se eu aplico 10 milivolts, pelos nossos cálculos, ele chega a 1,8. Nós podemos dizer que a nossa impedância de entrada ela é influenciada pelo nosso capacitor CE. O que seria a nossa resistência de entrada? Ele teria, sem o capacitor, ele teria o RE, que seria 390, mais a resistência do nosso de acoplamento, que seria 8,33, e ao colocar o capacitor em paralelo ao RE, ele coloca esse RE em CA em zero. Bem, assim nós podemos ver na prática que os nossos cálculos CA e CC estiveram mais ou menos aí bem aproximados na prática, né? E o nosso ganho foi aproximado entre 160 e 180 vezes. Claro que isso depende muito da entrada, se a gente colocar uma tensão alternada muito elevada na entrada, a gente consegue ver distorções. Então eu queria agradecer e até a próxima aula.